Meus amigos, parece que chegamos ao fim da indústria automotiva brasileira. O Brasil está se transformando numa grande oficina de parafusar carro chinês. Uma verdadeira linha de montagem terceirizada da China, sem projeto de soberania. A gente só aperta parafuso e eles levam o lucro para casa. Tudo isso com o aval do governo Lula, não para desenvolver a nossa indústria, mas para fortalecer elos ideológicos com o regime chinês, que, aliás, é o único que está lucrando com essa história toda. Até o fim de 2025, 16 marcas chinesas de veículos vão estar circulando pelas ruas do nosso país. São carros elétricos, todos montados aqui no esquema de Lego, meu amigo. As peças chegam semi-montadas e a gente encaixa uma a uma. O Brasil entra só com um galpão, com a tomada e com a mão de obra barata. E o governo Lula está vendendo essa história como se fosse um grande marco, um grande avanço tecnológico, enganando seus militantes, dizendo que a montagem é a mesma coisa que indústria, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está beneficiando empresas que não geram tecnologia aqui dentro do nosso país. Elas não constroem cadeias produtivas aqui dentro, não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento do nosso país. E isso é desastroso para o futuro da indústria automotiva brasileira. Porque a China está fazendo o que é bom para a China, gerando empregos lá, desenvolvendo tecnologia de ponta lá na China e exportando seus kits semi-acabados para cá. Eles estão certos. Quem está errado nessa história toda é o Brasil de aceitar esse papel ridículo de colônia barata do século XXI. Porque no fim das contas, isso aqui não é somente apenas sobre o carro elétrico. É sobre o lugar no Brasil na geopolítica global. A gente vai ser um país que produz, que investe em tecnologia, que gera empregos de verdade, ou vamos ser apenas uma peça descartável no jogo de interesse da China? Um país que só monta, um país que só consome, que depende. A discussão aqui é clara, meu amigo. Ou a gente defende a nossa indústria nacional, ou a gente entrega tudo de bandeja por causa de um alinhamento ideológico cego. Essa é a grande discussão. Enquanto a General Motors, a Volkswagen, a Fiat, Toyota e outras montadoras que investiram bilhões de reais na indústria automotiva aqui, essas empresas elas enfrentam custo Brasil, prejuízos bilionários e demissões em massa, o governo Lula libera cotas de importação com isenção de impostos para carros praticamente prontos vindo da China. Esse é o modelo do Lula governar. Premiar quem não produz sequer um parafuso no nosso país. Isso aqui não é somente uma disputa comercial, meu amigo. Essa aqui é uma guerra industrial. E o Brasil, mais uma vez, está entregando os pontos antes mesmo do apito começar. Bom, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu aqui na Neofeed. Invasão Made in China. 16 marcas chinesas de carro chegam às ruas brasileiras até 2025 e tem muita gente que vai falar, pô, José, isso não é legal, cara? Não é bom ter bastante carro, bastante oferta de carros aqui, porque isso acaba barateando o preço dos carros. Sim, é muito bom quando a gente tem uma livre concorrência, mas o problema que está acontecendo aqui, que você vai entender, é um problema que o governo está beneficiando a importação de carros praticamente prontos chineses em detrimento de uma indústria nacional que já existe há décadas aqui no nosso país, desde 1950, que a indústria automotiva brasileira vem trabalhando, vem investindo. Aí tem gente que fala, José, mas também não tem marca brasileira, são tudo marca internacional, todos os carros são importados? Não, cara. Essas marcas, elas vieram aqui para o nosso país, elas abriram fábricas e elas produzem os seus carros aqui dentro em solo nacional. Tem muita peça que é importada? Sim, mas chega a peça aqui e precisa passar por toda a indústria da transformação. E isso precisa de mão de obra, precisa de engenheiro, precisa de investimento pesado em capacitação também. Então, é totalmente diferente de trazer um carro já praticamente pronto, somente montar peças como se fossem peças de Lego, que é exatamente a proposta da China para ganhar isenção fiscal. E a tendência é sim a gente ter carros mais baratos aqui no nosso país, por conta da oferta, do tamanho da oferta que aumenta, mas esse movimento traz muito problema para uma série de indústrias e de setores que dependem da indústria automotiva. E agora vai todo mundo ficar chupando o dedo. Com preços agressivos e foco na eletrificação, as montadoras chinesas já respondem por mais de 10% das vendas no mercado brasileiro de carros. E o número de marcas que desembarcaram no Brasil não para de crescer. Além da GWM, que todo mundo já conhece, a BYD também, tem aqui a Jack, que é a Jack Motors, que é um pouquinho mais antiga, a Chery também, e também novas fábricas já estão se instalando no nosso país, como, por exemplo, uma marca chamada Neta, Omoda e Jaeco, GAC,
Zik. Inclusive, gostaria de saber a sua opinião. Você compraria um carro dessa marca, mesmo que tivesse com preço muito bom? Cara, se esse carro dá algum tipo de problema, será que tem mão de obra qualificada para resolver os problemas dessas marcas? Será que tem peça? Como é que é, cara, esse mercado de peças dessas marcas de carros chineses, cara? Pô, é bem complicado isso, hein? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião se você compraria ou não um carro de uma dessas marcas chinesas. E tem outras marcas também, como a tal da SAIC, Leapmotor e Geely. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não conheço essas marcas, então estou chutando aqui. Pode ser que seja assim que se fala ou de outro jeito, mas estou falando do jeito que eu estou lendo. Essas foram marcas que confirmaram já a sua chegada em 2025. E outras marcas estão chegando até o final de 2025, que é o caso da Changan, FAW, Dongfeng e Bike. Essas já se preparam para entrar no mercado brasileiro. No total, são 16 marcas de automóveis chinesas que estão circulando pelas ruas brasileiras até o fim deste ano. Uma marca inédita e que já está começando a incomodar as montadoras estabelecidas aqui no nosso país. A Anfávia diz que os veículos chineses representam 62,1% dos carros importados no Brasil apenas no primeiro semestre de 2025, ou seja, um crescimento absurdo, cara, de importação de carros chineses. A soma das vendas da BYD, Caoa Chery e GWM, que são as três principais, por exemplo, as colocaria na quarta posição, apenas atrás de Volkswagen, Fiat e General Motors. E neste ano, até julho de 2025, as três marcas chinesas venderam 110.856 veículos, o que representa um aumento de 26,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado, mostrando que existe realmente uma grande invasão de carros chineses no nosso mercado. Esse avanço preocupa as montadoras tradicionais. Olha o que elas falaram. Ó. As vendas de veículos produzidos no Brasil caíram 10% no varejo no primeiro semestre de 2025. Isso acaba prejudicando toda a cadeia que depende do setor automotivo do nosso país. E em resposta, montadoras como a Volkswagen, General Motors, Toyota e Stellantis se uniram à Anfávia e enviaram uma carta ao presidente Lula alertando que o benefício colocaria em risco 180 bilhões de reais em investimentos e milhares de empregos. Ou seja, as montadoras estão dizendo que vão deixar de investir 180 bilhões de reais aqui no nosso país e isso vai acabar impactando nos empregos também. Milhares de pessoas vão perder os seus empregos, os empregos diretos e indiretos. A Anfávia acusou a BYD de buscar vantagens injustas e ameaçar a cadeia produtiva com uma montagem de parafusos sem valor agregado. A BYD respondeu na mesma moeda, abre aspas, para a resposta da BYD, o incômodo das concorrentes não tem a ver com os impostos, nem com montagem, nem com os empregos. Tem a ver com a perda de protagonismo, informou a empresa chinesa em nota. Fato é, meus amigos, que hoje mais de 60% dos carros importados no Brasil já vêm da China. E isso não vai parar por aí. Mais 16 marcas chinesas confirmadas chegam no nosso mercado até o final de 2025. E como é que esses carros vieram parar aqui? Como é que eles vão chegar aqui, hein? A maioria vão chegar aqui com regimes que minimizam impostos e maximizam os lucros de quem produz, que é, no caso, a China. É o chamado modelo SKD e o modelo CKD, uma engenharia tributária que transforma o Brasil em um depósito de peça encaixada. Vamos entender a diferença entre esses modelos. O CBU é quando o carro vem 100% pronto, direto da fábrica estrangeira aqui para o nosso país, é o modelo mais tributário. O CKD, que é o Complete No Down, e é quando o carro chega desmontado em kits. A montagem exige estrutura, solda, pintura e gera mais empregos locais. Agora, o SKD, que é o Semi-Knockdown, é o pior cenário. O carro já vem praticamente pronto, as peças chegam pintadas, já com acabamento feito, e aqui no Brasil só encaixa o quebra-cabeça. E é exatamente esse modelo que a maioria das montadoras chinesas está usando. A GWM, por exemplo, já começou a operar no dia de hoje em Iracemópolis, no interior de São Paulo, com capacidade para até 50 mil veículos por ano, todos eles em regime SKD. A BYD, que comprou a antiga fábrica da Ford na Bahia, também vai operar no SKD até pelo menos 2026.
Na prática, isso significa que o Brasil está oferecendo benefício fiscal para parafusar peça importada, sem exigir contrapartida em pesquisa, em engenharia, em desenvolvimento local. E aqui que é o grande problema. E quando as montadoras tradicionais, como General Motors, Fiat, Volkswagen e Toyota se revoltam, o que o Lula faz nesse momento? Dê um tapinha nas costas de quem monta há décadas aqui no nosso país e um abraço caloroso para quem está chegando agora com a bênção do Partido Comunista Chinês. E enquanto os chineses invadem o mercado com preços extremamente agressivos, com incentivo fiscal, a indústria nacional está recuando, como você pode ver. Segundo os dados da própria Anfávia, a produção de carros no Brasil caiu 10% no varejo só no primeiro semestre de 2025, nesses 6 primeiros meses. O que cresce não é a indústria automotiva brasileira. O que cresce é o mercado brasileiro de carros montados com peça chinesa. É fato que as montadoras chinesas elas são extremamente competitivas, porque para produzir esse produto lá na China é muito mais em conta, é muito mais barato. Lá tem muito mais mão de obra, mas que qualidade de mão de obra que eles têm lá na China, hein? Pois é, eles estão abrindo a sua fábrica aqui no Brasil, lá na Bahia, e eles estão passando por uma série de apuros, porque o Ministério Público do Trabalho lá da Bahia processou a BYD por trabalho análogo à escravidão. Você está sabendo disso? Pois é, nessa matéria que saiu aqui, no dia 27 de maio de 2025, lá no G1, diz que o Ministério Público do Trabalho processa a montadora chinesa BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas na Bahia. A ação civil pública foi protocolada nessa terça, dia 27 de maio, após funcionários chineses serem resgatados em dezembro. Funcionários tinham passaportes retidos e trabalhavam em situações degradantes. Olha o que diz aqui a matéria. Os funcionários chineses foram encontrados amontoados em alojamentos sem condição de conforto e higiene e eram vigiados por seguranças armados que impediam a saída desses funcionários do local. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, todos os funcionários entraram no país de forma irregular, com visto de trabalho para serviço especializado, que não correspondiam às atividades desenvolvidas na obra. E no dia de hoje, o Lula foi lá à inauguração da fábrica da GWM em São Paulo. A nova planta da chinesa Great Wall Motors fica em Iracemápolis. Investimento previsto é de 10 bilhões de reais até 2032. Mas agora você já sabe qual é o modelo que essas montadoras chinesas estão trazendo aqui para o nosso país. É a montadora mesmo, só que é montadora de pecinha de Lego. Bom, meus amigos, o que está em jogo aqui não é apenas o mercado de carro elétrico no nosso país. É o futuro da indústria brasileira. A China já entendeu a lógica do jogo. Ela quer dominar a cadeia produtiva global sem precisar sair do território dela. É muito simples essa estratégia e muito fácil de detectar. Ela produz o seu produto lá, ela lucra lá, ela desenvolve a sua economia lá e manda o kit de produto acabado aqui para o nosso país e transforma países como o Brasil em uma linha auxiliar, sem transferência de tecnologia, sem formação de engenheiros e sem inovação local. E o governo Lula, hein? Onde é que está no meio desse campo todo? Ao invés de reagir com um plano sério de reindustrialização, ele entrega a chave do galpão com cadeado aberto para a China e diz que está atraindo investimento, quando na verdade ele está financiando o enfraquecimento da indústria nacional com dinheiro público, com renúncia fiscal e isenção de imposto para quem não planta dentro do nosso país. E é exatamente isso que está acontecendo. E se o Brasil não reagir agora, em pouco tempo seremos irrelevantes no cenário internacional, não somente como fabricantes, mas como um país que não tem a menor capacidade de competir industrialmente com o mundo. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você acha disso tudo. A sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, as informações que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgadas amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, também ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.